Pedimos que tomem seus assentos. Convidamos a fazer uso da palavra o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Bom dia a todos. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cuja determinação e comando para melhorarmos o ambiente de negócios vem desde a época da campanha eleitoral. Senhor Ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, cuja articulação e coordenação interministerial tem permitido avanços importantes como essa medida provisória. Senhor Ministro Paulo Guedes, cuja liderança sempre presente, consistente, com valores sólidos, princípios que estão na base daquilo que acreditamos para uma economia moderna. Senhor Ministro Secretário-Geral Onyx Lorenzoni, aqui é mais um passo importante daqueles que vislumbramos quando ainda estávamos aí no Rio de Janeiro, junto com outros, também sob a liderança do ministro Paulo Guedes, pensando num programa de transformação no caminho da prosperidade.
Senhor Carlos Melles, presidente do SEBRAE, parceiro nosso, defendendo as micro e pequenas empresas. Senhor Gustavo Montesano, presidente do BNDES, tem feito um extraordinário trabalho para as nossas empresas voltarem a investir, como tem voltado. Senhor Pedro Guimarães, amigo, presidente da Caixa Econômica Federal, democratizando o acesso ao crédito para o Brasil inteiro e levando o recurso a quem mais precisa. Esse é um momento marcante, porque com uma medida provisória, nós temos o potencial de avançar 20 posições no ranking do Banco Mundial, que mede a qualidade do ambiente de negócios de cada nação. Lá no início do governo, presidente, o senhor determinou, queremos chegar e vamos chegar entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo. Desde então, temos trabalhado em centenas de medidas. Lei de liberdade econômica, licenciamento urbanístico integrado, PL de falências. Durante a pandemia, foram mais de 1.500 medidas em resposta a 3.000 pleitos do setor produtivo. Tudo isso com o objetivo de trazer a liberdade para empreender e crescer. Liberdade que desde sempre tem sido, sob a orientação do presidente Jair Bolsonaro, o pilar central dos valores desse governo. O que fizemos até agora, antes dessa MP, segundo as nossas estimativas, já tem o potencial de que avancemos 21 posições no ranking, levando a melhor posição que o Brasil já teve na história do ambiente de negócios. Mas isso é pouco. Isso é pouco para um país que nasceu com os ideais de José Bonifácio, que nasceu sob a orientação dos teóricos do Seminário de Olinda, da Revolução Pernambucana, da Revolta dos Alfaiates na Bahia, da Inconfidência Mineira, de tantos eventos e de tantos pensadores que sonhavam numa pátria livre, livre para cada cidadão e livre para se empreender. A pátria de 9 milhões de pequenos empreendedores que sonham em gerar emprego e renda, mas que até pouco tempo atrás, antes desse governo, não enxergava um horizonte em que o Estado fosse sair do cangote daquele que quer produzir e crescer. Esse tem sido um governo que luta diariamente por essa liberdade. O ministro Paulo Guedes tem sido um incansável líder na nossa equipe, sempre lembrando que nós temos que fazer a coisa certa, custe o que custar, nesse mesmo caminho trazido com as ideias do presidente ainda na campanha. E essas 21 posições eram pouco, e por isso esta medida provisória, que trata de vários pontos para tirar o cangote do pescoço de quem empreende, tem potencial de nos levar à 80ª posição. E já temos mapeadas para que nos próximos meses já tenhamos outras medidas com o potencial de nos levar à posição 47. Tudo absolutamente claro no que será o maior avanço de um país no rumo da liberdade e da construção de um bom ambiente de negócios em toda a história. Isso é o legado de um governo que trabalha, muitas vezes trabalha em silêncio, muitas vezes traz medidas extraordinárias que não ganham a repercussão adequada, mas cujo setor produtivo, cujo pequeno empreendedor, médio empresário, grande empresa, investidor internacional sabem que nós estamos no caminho certo. Estamos vivendo um momento difícil por conta da pandemia e essas medidas também terão um impacto extraordinário para que na nossa volta, logo após a vacinação em massa, logo após a redução dos casos desta pandemia, o Brasil retorne à produção, à geração de emprego como estávamos retornando, com muito mais liberdade, com um terreno mais fértil para quem quer criar emprego e renda baseado na atividade empresarial. As medidas vão afetar
abrir e formalizar empresas. Hoje, por exemplo, a pessoa que pensa em abrir empresa tem que fazer registro em 3 fiscos, o estadual, municipal, federal. Tem que verificar o nome da empresa, tem que verificar a viabilidade do endereço, coisa que não tem em outros países. Essa medida, por exemplo, acaba com isso tudo. Proteção de acionistas minoritários, reforçando a governança, execução de contratos com registro de ativos, facilitação de comércio exterior no caminho da integração do Brasil à economia global, facilitação para que as empresas possam crescer, possam construir, liberando construções de baixo risco, que hoje são um grande entrave para a geração de emprego. Nós estamos no caminho certo, o caminho que é exatamente o mesmo que temos trilhado desde o início. E queria agradecer, em nome da CPEC, em nome do setor produtivo, por mais esse grande passo que nós estamos dando sob a orientação desse governo. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, ministro Braga Neto, da Casa Civil, ministro Paulo Guedes, presidente Pedro Guimarães da Caixa, presidente Gustavo Montezano do BNDES, presidente do SEBRAE Carlos Melles, parlamentares aqui presentes, e uma saudação muito especial aqui ao Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, assim como também ao Dr. Sérgio Queiroz, que responde no âmbito da Secretaria-Geral pela nossa Secretaria de Modernização, pelos esforços desenvolvidos para que nós chegássemos ao dia de hoje. E é muito importante chegar no dia de hoje, porque o presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial, em março do ano passado, a dizer que precisávamos cuidar da vida e dos empregos. E a partir daí, presidente, nós cuidamos com toda a equipe de ministros coordenada pelo ministro Braga Neto, que o Brasil, em poucos dias, vai estar produzindo vacina para o coronavírus da célula-mãe, até a aplicação no cidadão, na cidadã, em qualquer lugar do Brasil. Dentro de pouco tempo, pelo esforço do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil terá uma vacina 100% brasileira. Enquanto a extrema imprensa agredia o governo, enquanto a extrema imprensa desprestigiava as palavras que conduziam o Brasil naquele momento, a sua equipe trabalhava, presidente, para fazer entregas para quem verdadeiramente importa, ministro André, que é o cidadão e a cidadã brasileira. O Brasil rapidamente chegou a 33 milhões de doses de vacina distribuídas. E hoje ele está próximo dos 5 maiores países em número de doses aplicadas. Muito breve, o Brasil não só produzirá vacinas, como irá atender a toda a América do Sul e a toda a América Latina como um país exportador. Apenas mais 6 países do mundo farão isso. Isso foi feito, presidente Bolsonaro, sob o seu comando e pela sua equipe. Quer a imprensa brasileira queira ou não. E uma parte da imprensa engajada diz que tratar precocemente as pessoas ou fazer o atendimento rápido, como por exemplo foi feito no Pará. Qual é a grande diferença do estudo recém-lançado entre Pará e Amazonas? Estruturado a cadeia de prestação de serviço básico, equipado os postos de saúde, com farmácia adequada para que o médico escolhesse. Tem 5 vezes menos mortes do que o estado do Amazonas. 5 vezes mais recuperações. Nós estamos falando de vida. Aí, presidente, mandam fazer o lockdown. Jogam policiais contra cidadãos. Cidadãos que clamam pelo direito constitucional de ir e vir, pelo direito constitucional de poder trabalhar, ministro Paulo Guedes. Que país nós estamos? Reclamam que teria que ter coordenação central.
ora, ministro Braga Neto, coordenação é o que não falta nesse governo. Planejamento é o que não falta nesse governo. Mas o que falta em parte da imprensa engajada brasileira é a verdade. A tal, conhecereis a verdade do João 8,32. É isso que falta. A primeira-ministra Angela Merkel se desculpa com o povo alemão e diz que não vai mais ter lockdown total na Páscoa, porque não funciona. Será que não se pode pensar de que 400 clientes ou 200 clientes concentrados em 5 horas de atendimento, são 40 clientes dentro de uma loja? Quem sabe se tiver 10 horas de atendimento, não serão 20 clientes. E é muito mais fácil fazer o distanciamento social que é preconizado. Por que eu digo isso, Carlos da Costa? O que isso tem a ver com a medida provisória que vai ser assinada agora pelo presidente? Porque aqui está a outra ponta de um governo que serve ao Brasil no momento em que, mesmo no momento difícil da pandemia, as equipes trabalham para simplificar, para facilitar, para desburocratizar. Estão aí inúmeras medidas tomadas ao longo do tempo para simplificar a vida dos brasileiros e das brasileiras, sem faltar solidariedade. Estávamos certos, Carlos da Costa, lá no escritório do ministro Paulo Guedes, quando escrevemos: o título será o caminho para a prosperidade, e o governo será constitucional. E esse é o presidente Jair Bolsonaro, que joga dentro das 4 linhas. Quem não quer jogar dentro das 4 linhas são outras pessoas, não ele. Este é um governo que foi e é eficiente, e prova isso com esta medida provisória, que vai permitir que o Banco Mundial, quando fizer a avaliação do Brasil, faça o Brasil ascender 20 posições, em busca do sonho de chegar, ministro Paulo Guedes, entre os 50 países mais competitivos do mundo. E por fim, esse é o país que foi e é fraterno, pela ação do seu presidente. Eu vi em Taguatinga, os lugares eram escolhidos para entrar aleatoriamente. A conversa, como tem que ser com um presidente que quer servir o seu país, era de um ser humano para outro ser humano. Não estava ali o presidente, estava o ser humano Jair Bolsonaro, que queria entender o drama vivido pela manicure, o drama vivido pela mãe, o drama vivido pelo pai, que teve que fechar o seu negócio e tentou fazer um bico fazendo uma mudança, presidente, para ganhar R$50 para levar de comida para aquelas 2 crianças que estavam naquela casa. Ele vai atrás do Brasil real. E esse documento que vai ser assinado agora faz com que o Brasil verdadeiro, o Brasil que vence desafios, o Brasil que rompe com todas as barreiras, possa ter a sua vida simplificada. Portanto, presidente, fique tranquilo, o povo brasileiro sabe que o presidente do nosso país é rigorosamente constitucional, é rigorosamente eficiente o seu governo e é rigorosamente fraterno. E aquela fraternidade que o senhor recolheu das pessoas lá no Chaparral, que o senhor poderia recolher em qualquer associação empresarial brasileira, é a mesma que o povo brasileiro sabe em quem confiar. O senhor é o líder. O senhor é o homem que conduz essa nação. E o senhor foi escolhido pelo coração que o senhor tem. E só para a imprensa não esquecer, é o 27º, caminhando para o 28º mês de um governo sem corrupção. De um governo que serve ao Brasil. Aquele outro que está por aí é aquele que se serviu da vida dos brasileiros. Esse não é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o que serve e transforma o povo brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar medida provisória para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil.
Está encerrada esta cerimônia.